Olá, flores, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam muito bem. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rosângela, sirvo a Deus na congregação que está no Brasil há 42 anos. E para você que não se inscreveu ainda no meu canal, se inscrevam no meu canal, ative os sininhos, dê os likes, compartilhe os meus vídeos. Flores, esse vídeo de hoje é um vídeo assim muito interessante. Eu vou fazer uma leitura aqui em Romanos capítulo 8, versículos 35 ao 39. E em seguida eu vou começar a conversar um pouquinho com todos vocês. Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Flores, em cima dessa palavra, eu vou começar um assunto aqui e esse assunto vai se estender para os próximos vídeos, tá? Flores, quando Deus nos chama para o batismo, eu creio que muitas às vezes, ao assistir a um batismo, Deus já faz um trabalho naquele momento e o chama para esse caminho maravilhoso. Tem muitos que é necessário, sabe, às vezes um apertãozinho dali, daqui, para que se achegue ao Senhor. Flores, como eu já disse para vocês, eu batizei-me com 17 anos de idade, só que eu já conhecia o caminho, porque minha mãe já era batizada na congregação. E ela permaneceu aqui nessa terra por pouco tempo. A passagem dela foi bem rapidinha aqui. Ela, eu creio que morreu, ela tinha 35 para 36 ou 34 para 35 anos, mas muito precocemente. E aí eu me batizei com 17 anos. E se eu estou firme e forte nesse caminho maravilhoso, nessa graça maravilhosa, é porque eu temo muito a Deus. E é porque também eu creio estar firmada na rocha que é Jesus Cristo. Por quê? Se nós não nos firmarmos em Cristo Jesus, a gente não permanece nesse caminho. Porque esse caminho não é largo, é um caminho estreito. A doutrina de Jesus Cristo, para ser seguida, a gente tem que estar pedindo a Deus 24 horas em oração, para você manter firme e forte, senão você despenca. Flores, eu tenho o hábito de ler a todos os comentários que vocês deixam para mim. E eu respondo, e quando é um comentário maldoso, uma crítica, eu também respondo. E depois eu deleto, né? Porque eu não vou ficar assim discutindo na internet. Flores, essa semana eu vi que entrou 2 comentários, porque o YouTube mostra quando tem comentários, então tava 2 comentários. Ao abrir esse comentário, eu vi que a pessoa, o irmão Ricardo, ele colocou assim: irmã, perdoa pelo comentário que eu fiz para a irmã. Eu fiquei sem entender, eu busquei ali, não vi nada demais, né? Eu falei, irmão, mas perdoá-lo por que razão? O irmão não me fez nada. Não, irmão, eu coloquei um comentário no vídeo tal, né? Aí fui buscar o vídeo que ele mencionou
E realmente eu vi um comentário, ele escreveu muitas palavras. E por um momento eu fiquei preocupada, né? E eu cheguei a falar assim, irmão Ricardo, eu vou pedir uma gentileza, eu vou deixar meu Instagram, se o irmão sentir de passar o contato do irmão, ou até mesmo nós conversarmos no privado, pode me chamar no Instagram. Não demorou muito, ele mandou um texto para mim. Em cima do texto que o servo de Deus ele mandou para mim, ele chegou até a mencionar. Ele falou, irmã Rosângela, eu tenho entrado em vários canais de irmãos da congregação e tenho também assistido aos canais dos críticos e eu não consigo entender como esses homens e essas mulheres têm a coragem de vir abrir um canal para falar mal da congregação que está no Brasil. Irmã, eu servi a Deus durante muito tempo, ele não falou o tempo que ele permaneceu nessa graça maravilhosa. Só que quando Deus o chamou nessa graça maravilhosa, ele foi um homem muito feliz, ele sentia Deus falar com ele. Aquela euforia quando a gente batiza de novo, é que é estar no meio da mocidade, em reuniões da mocidade, e buscando a Deus, e aquela coisa maravilhosa. Quem batiza de novo sabe que é muito bom. E aí ele falou assim, e eu ter que ouvir essas pessoas virem na internet, falar mal dessa obra tão linda. Ao contrário, ao invés de pregar o amor, eles vêm pregar o ódio. E hoje, irmã Rosângela, se eu estou passando por tudo que eu estou passando, não foi por conta da congregação. Jamais eu viria aqui para falar mal da congregação. Jamais eu viria aqui para falar mal dos irmãos da congregação. Porque eu que fui buscar, eu que desviei o meu caminho, eu que transgredi na presença de Deus e hoje eu estou pagando um preço. Aí ele falou para mim, Flores, vou continuar esse vídeo porque eu não quero esticar muito não. Ele falou que ele está quase 4 anos nessa prova espiritual. Ele está com uma depressão. Ele está... Você sabe que a pessoa depressiva automaticamente está presa espiritualmente falando. Então ele está numa prisão espiritual, ele sente angústia, ele sente tremores no corpo, ele sente tristeza, a casa dele está uma sujeira. Até falei com ele, falei, irmão, se eu morasse perto aí, eu ia pegar um mutirão de mulheres para limpar a tua casa, porque flores e cravinho. Eu sempre ensino meus filhos que a casa suja é o ninho do Satanás. Eles adoram sujeira para ficarem assim. Por que quando a pessoa... A depressão é uma doença, você sabe que a depressão é uma doença. Só que o diabo ele entra na depressão. É uma coisa tão assim, estranha. Vamos falar, a irmã Rosângela é louca, não é louca. A pessoa tá doente, mentalmente, né? A cabeça tá ruim, porque a cabeça estando ruim, o corpo não funciona. Mas ele vem na mente da pessoa, você é pecador, você transgrediu na presença de Deus, igual esse servo de Deus. Ele falou que hoje, se ele pudesse, o que ele quer hoje é a misericórdia de Deus na vida dele. Ele quer uma última chance na vida dele, para que Deus o perdoe. Ele não citou quais os pecados que ele cometeu, mas ele fala, irmã, eu transgredi na presença de Deus. E eu fui nos canais dos servos de Deus para pedir oração, porque ele falou que não deseja para ninguém o que ele está passando. E ele chegou até a citar para os críticos aqui da internet que se vocês pudessem voltar atrás e pedir perdão para Deus, para que não venha passar o que ele está passando, porque ele falou assim, irmã Rosângela, o que eles contam aqui na internet é mentira, porque a congregação não coloca ninguém para fora. Quem tira nós do meio da igreja é o pecado. Porque a partir do momento que você está na igreja, você está lá para ouvir a palavra, para louvar, para cantar hinos. A partir do momento que você deixa o inimigo entrar na sua vida, o que é o inimigo, a função dele? É roubar, matar e destruir. Então, a partir do momento que você deu uma brechinha para ele,
ele vai entrar na sua mente, no teu coração, vai mostrar as coisas do mundo, as delícias, os prazeres dessa vida. E muitos caem no pecado, não porque o irmão tirou para fora. Ele falou, irmã, eu tô aqui com essa prova espiritual, essa tristeza, essa depressão. A depressão tem muita gente que cai nela por uma perda de um ente querido, ou até por uma desilusão assim amorosa, ou até mesmo por uma perda material. Tem pessoas que não têm condições de aguentar, sabe? Ó, eu tinha uma empresa milionária e perdi tudo. Tem gente que cai no buraco. Mas ele fala que o que levou ele para esse buraco foi o pecado. E ele não se envergonha de falar. Ele fala, irmã, eu fui em canais de servos de Deus e deixei meus comentários pedindo oração para muita gente. Inclusive, eu quero que vocês, minhas flores, meus cravinhos, vamos orar pelo irmão Ricardo. Ele está necessitado, porque eu falei para ele assim, irmão, Deus é misericordioso. E se o irmão, eu não quero saber qual o pecado que o irmão cometeu, não interessa, mas é entre você e Deus. Se humilha ao pó da terra, porque Deus ele é misericordioso e o Senhor é perdoador. Porque não adianta chegar e falar assim, ai, que você é pecador, não vou olhar para você. Não, você tem que abraçar ele, porque o nosso justo juiz que vai julgá-lo. Então, irmão Ricardo, hoje eu falei um pouquinho a respeito do que aconteceu. Por isso que é importante a gente ficar focado nos comentários. Ele falou que entrou em outros canais, deixou comentário, só que ele assistiu um vídeo meu a respeito da homossexualidade dentro das igrejas. E ele sentiu em querer falar comigo, e louvado seja Deus, parece que o inimigo vai travando, porque eu nunca deixei de vir um comentário. E o dele eu não vi. Não vi. Se não fosse ele chegar ontem e falar assim, irmã, perdoa pelo que eu escrevi. Eu falei, perdoa o quê, meu filho? Você não fez nada para mim. Então, Flores, hoje, essa palavra que eu acabei de ler, só tira nós da presença de Deus, só nos separa do amor de Deus, de Jesus Cristo, o pecado. O pecado separa. Agora, se você está aí fraquinho, sem forças de buscar a Deus, sem forças de congregar, não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque o diabo, quando ele lança alguém para o inferno, aquela pessoa some. Agora, quando uma alma geme, Senhor, tem misericórdia da minha alma, me dê a última chance, Senhor. Deus se agrada das pessoas que se humilham na presença dele. Então, irmão Ricardo, Deus ama a tua alma. E se o irmão perseverar, Deus vai libertar e colocar o irmão em liberdade. E através de toda a aprovação que o irmão passou, que eu ainda vou contar, vai ter a segunda parte, terceira. Eu tenho certeza que muitas almas o Senhor tirará do calabouço, da prisão, por conta da história, da trajetória do irmão. Porque ontem, Flores, anteontem, quando eu li o comentário dele, ou anteontem, ontem, eu tô tão assim, eu virei para ele e falei assim, irmão, o único que pode tirar nós de dentro da presença dele é Deus. O homem não tem essa capacidade. Por isso que ele ficou até assim, eu falei, esses escritos são todos uns doidos, porque onde já se viu falar que os irmãos tocam fora da igreja? Eu estou fora, ele falou com as palavras dele, eu estou fora porque eu transgredi na presença de Deus. Ninguém tirou eu para fora da congregação. Só que vai ter a continuação dessa história, porque ele passou por tudo isso, só que veio o renovo. Porque a gente passa pela tempestade. O barco balança, 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 depois vem a calmaria. E se você hoje está assim, desse jeito, não desanima. Não desista de buscar a salvação em Cristo Jesus.
Porque Deus é que nos limpa, Deus que nos restaura. A depressão é uma doença, tem que ser cuidada, mas o servo de Deus falou que a dele é por desobediência. E você que largou desse caminho maravilhoso e hoje você está aqui na internet, Deus conhece o teu coração, Deus sabe aonde você falhou. E não adianta, se Deus ama a tua alma, você vai ficar igual um peixinho, se debatendo de um lado para o outro. Mas se Deus ama a tua alma, Ele vem, Ele te limpa, e se você ainda continuar a teimar, Ele leva para a sepultura. Mas Deus não perde nenhuma alma para Satanás. Ele prefere matar a carne e salvar a alma. Então, irmão Ricardo, fique em paz, meu filho. Foi um prazer tão grande falar com você. Às vezes você não imagina, mas tudo que você passou, está passando, eu aprendi um pouquinho. Porque só Deus sabe o que eu estou passando por esses dias. Não preciso falar, mas Deus conhece. Vai ter a continuidade dessa obra. Eu quero que vocês prestem atenção e para não deixar o vídeo muito longo, mas eu vou voltar a contar passo a passo do que o irmão Ricardo contou para mim. E flores, cravinhos, vamos ajudá-lo. Quantas almas que estão acorrentadas pelo inimigo, quantas almas que está o inimigo soprando no ouvido, você é pecador, você não tem salvação. Mas eu vou dar um recadinho para vocês. A última palavra vem do justo juiz, o Rei Eterno. Não desista desse caminho. E para você que parou, que você acha que, imagina, eu estou livre hoje em dia, vocês não estão livres. Porque aquele que já serviu a Deus nesse caminho maravilhoso e hoje diz que é livre, não tão livre. Porque não consegue ficar sem louvar a Deus mesmo no instrumento, não consegue ficar sem falar dessa graça maravilhosa, dessa igreja maravilhosa, porque a graça é Cristo Jesus. Mas nós servimos a Deus dentro da congregação que está no Brasil, então não adianta negar. Esse caminho, eu falo que não tem igual. Não me cansarei, flores, de falar bem desse caminho maravilhoso, porque eu alcancei muitas obras e vou alcançar ainda, eu tenho fé em Deus. Então, esse vídeo eu vou ficar por aqui. Louvado seja Deus, eu esperei meu filho chegar para limpar meu telefone que estava travando, eu não consegui gravar. E vai ter a continuidade desse vídeo. Eu vou entrar em outro passo de palavra para dar continuidade. Beijo, beijo, flores, e não perca o próximo vídeo. A paz de Deus com todos.